Meu nome é Lívia Lopes e hoje estamos aqui para aprender um pouco sobre a lição 7 da revista Betel, que traz por título A Sabedoria de Abigail e a Justiça de Deus. Temos como texto bíblico em 1 Samuel 25 e texto áureo Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como objetivo dessa lição, hoje eu escolhi trabalhar com os irmãos que fazer justiça com as próprias mãos é uma atitude anticristã. Nesta lição, vamos conhecer a história de um homem chamado Nabal, cujo significado do nome é tolo ou sem juízo, e pelas suas atitudes parece que ele fazia justiça a seu nome. Primeiro, nós temos que entender o contexto histórico dessa bela narrativa. O profeta Samuel, que havia ungido o rei Davi como rei de Israel, já havia morrido. E Saul, que era o rei que estava no poder, perseguia o Davi, que tinha sido ungido, por medo que ele lhe tomasse o reino. Davi, como estava sendo perseguido, passou a morar nas cavernas e começou a juntar uma série de homens ao seu redor, transformando em um pequeno exército. Como esses homens estavam famintos, eles começaram a trabalhar nos campos dos ricos fazendeiros da região como protetores dos seus rebanhos, evitando que outras pessoas más, bandidos e animais ferozes atacassem aqueles rebanhos. Em troca dessa proteção, eles recebiam a comida para se alimentar. E eles trabalharam nos campos de Nabal. Quando Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, percebeu que estava na época dele receber uma parte dos lucros pela sua proteção. Esse era um costume da época. Mas Nabal era um homem tão avarento que não queria dividir os seus lucros e respondeu aos funcionários de Davi, a um dos homens de Davi, de uma forma muito grosseira, fingindo inclusive que Davi, o protetor de Nabal, 1.1, protegendo os rebanhos, como já falamos anteriormente, e 1.2, que seria a grosseria, a resposta mal dada por Nabal aos homens de Davi. Davi, sabendo disso, no 1.3, fica muito revoltado, fica muito irado, cego de raiva, desembanha sua espada e convoca os seus homens para irem atrás de Nabal e fazer justiça com as suas próprias mãos. Aqui nós temos a nossa primeira lição. A justiça a Deus pertence. Não devemos, de maneira nenhuma, tentar encontrar a solução dos nossos problemas pelas nossas próprias mãos. Você, professor, ressalte bem isso na sua lição com a sua turma. Nós percebemos aqui que precisamos pensar antes de agir, porque se nós agirmos de uma forma impensada, depois nós teremos que assumir as consequências. E nem sempre essas consequências serão boas. Esta é a primeira lição que nós temos aqui no nosso trabalho de hoje. No ponto 2, alimentando a ira de um rei ferido, nós temos a continuação dessa história. É quando entra nessa narrativa a figura de Abigail, a esposa de Nabal. Parece que era uma mulher muito inteligente, além de muito bonita e sensata. Parece também que os funcionários daquela fazenda sentiam nela bastante segurança. Tanto é que esses servos foram procurá-la e contar como foi que Nabal tratou os homens de Davi. Ela imediatamente, ouvindo essa história, tomou uma atitude. Aqui nós temos a segunda lição dessa nossa narrativa. Precisamos ouvir com atenção o que as pessoas nos falam, observar a situação e tomar uma atitude imediata. Muitas vezes nós deixamos para tomar atitude depois de transcorrido muito tempo, depois de que a situação foi se avolumando de uma forma que quase não é possível mais encontrar solução. Abigail foi uma mulher inteligente porque ela sabia que aqueles homens estavam com fome. Então ela preparou comida e foi ao encontro de Davi e seus homens, que vinham bastante irados. Se ela chegasse perto daqueles homens também com raiva, falando palavras grosseiras, com certeza ela teria sido a primeira pessoa a ser eliminada. Mas, no entanto, ela agiu de uma forma prudente. Ela chegou e se humilhou. Essa também é uma outra lição. Quando nós temos uma pessoa vindo em nosso encontro bastante irada, com raiva e com palavras duras, nós devemos nos humilhar, nos submeter e reconhecer que Deus é quem vai tomar a atitude por nós.
Essa mulher chamou Davi muitas vezes de meu Senhor. Ela também reconheceu o erro do marido. Ela em maneira nenhuma tentou esconder o erro dela. Essa também é uma outra lição que os irmãos devem ressaltar. Às vezes nós tentamos encobrir os erros das pessoas que nós amamos. E não é assim que nós devemos agir. Nós devemos tentar ajudar e tentar resolver a situação. Jamais esconder os erros e jogá-los para debaixo do tapete. Abigail, conversando com Davi, chamando-o de meu Senhor, foi quebrantando o coração dele aos poucos. E ele foi percebendo a situação e a gravidade da sua revolta, porque provavelmente ele não só eliminaria Nabal, que era o alvo da sua ira, mas ele também mataria outras pessoas que eram inocentes, que pagariam pelo preço e pelo erro de Nabal. Também Abigail foi muito inteligente porque ela mostrou que entendia o plano de Deus. Por muitas vezes ela disse, Senhor, ela falou que Davi era o rei ungido, que ele certamente seria o rei de Israel. E isso fez Davi lembrar que a história dele não poderia ser manchada com aquela loucura. No tópico 3, os professores devem ressaltar sobre as lições que devemos aprender. Algumas já foram faladas anteriormente, mas ainda tem algumas outras que nós podemos tirar desse texto. Primeiro, que devemos observar a situação por inteiro, ver as razões da outra parte, tentar entender por que aquela pessoa está agindo daquela forma. Aí sim nós vamos conseguir ter uma atitude mais correta, saber agir melhor com aquela pessoa. No 3.1, Davi aprendeu que a vingança pertence a Deus. Ele entendeu a gravidade do seu erro e que ele não deveria de maneira nenhuma ir correndo atrás da sua própria vingança ou agir de forma irada, com muita raiva, cego de raiva como ele estava anteriormente. Ele reconheceu isso. No 3.2, aprendendo com Abigail, nós percebemos que antes de tomar uma atitude, nós devemos observar aquele quadro, ouvir atentamente, tomar uma atitude imediata, não esconder os erros, reconhecer onde os erros estão, se oferecer para ajuda, reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Também nós podemos perceber que Davi entendeu que é Deus quem faz justiça aos seus servos, Ele que faz justiça aos seus escolhidos. Basta nós agirmos com sabedoria, com humildade, com tranquilidade, pensar antes de agir e nunca procurar a vingança com as nossas próprias mãos, porque ela a Deus pertence. Irmãos, espero que vocês tenham uma boa aula com a sua turma, que Deus nos abençoe sempre e que esteja conosco. Em nome de Jesus, obrigado.